Oi, alunos do Voi Alto, tudo bem? Eu sou a Ana Clara e hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre República Velha. Eu vou passar bem por cima mesmo, porque República Velha é um tema bem extenso, então não vai dar para falar tudo nessa aula, tá bom? Mas eu espero que dê para vocês entenderem um pouco do conceito e que vocês mandem bem nas provas que vocês vão fazer, ou não sei por que vocês assistiriam, mas de qualquer forma que vocês mandem bem nos seus objetivos, tá bom? Então, para começar, a República Velha ela foi o primeiro período da República Brasileira, que começou em 1889 com um golpe de Estado liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Primeiramente, o que é o Marechal? O Marechal ele é um título concedido pelo maior militar ali do exército, e esse título ele só existe em tempos de guerra. Então, nesse momento, não existe o Marechal. Marechal Deodoro da Fonseca, ele estava liderando uma revolta que estava sendo incentivada ali pela elite cafeicultora, que não estava satisfeita com o governo de Dom Pedro II, por causa do fato que houve a abolição da escravatura, e com isso a elite cafeicultora perdeu muita mão de obra barata, e eles ficaram bem irritados com Dom Pedro por causa disso, e que também estava sendo incentivado pela igreja, porque Dom Pedro II havia perdido bastante do apoio da igreja, porque ele era maçom. E só isso fazia com que a igreja não gostasse muito dele e das atitudes que ele tomava. E o exército também estava não estava gostando muito de Dom Pedro II, porque ele não dava direitos políticos para o exército. Dom Pedro falava que exército não combina com o governo e por isso não dava direito para os militares. E eles não gostavam disso. Então se juntaram esses três, que detinham grande parte do poder ali na época, e depuseram Dom Pedro II e a família do real do poder, começando a República, no dia 15 de novembro de 1889. Com isso, começa o primeiro período da República Velha, chamada República da Espada. Por que República da Espada? Porque ela foi iniciada por dois militares, dois marechais. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do país, que, por incrível que pareça, ele não se elegeu com eleições, foi diretamente, ele entrou ali e se elegeu. E ele ficou por 3 anos de forma não constitucional, ele não tinha uma constituição ali pronta para o modelo de governo dele. E aí ele começou a ser pressionado pelas pessoas, e aí, em 1891, ele fez uma constituição que previa o quê? O voto ele era aberto para homens alfabetizados e maiores de idade, com mais de 21 anos de idade, o que era uma parte bem pequena da população, então era para ser um voto mais elitizado mesmo. Ela previa o federalismo, que é quando o Estado superior, no caso o país, não tem autoridade, mas os estados, unidades federativas pequenas, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, têm um pouco mais de autoridade sobre o seu próprio território. Um exemplo disso, isso acontece bastante nos Estados Unidos, por exemplo. E a Constituição previa isso na época, e previa também o Estado laico, que é quando o Estado e a Igreja são separados, e por isso todas as pessoas podem ter as religiões que elas queiram, desde que respeitem os direitos humanos. Então, basicamente, o Estado ele perdeu o vínculo total com a Igreja. Deodoro da Fonseca, ele tinha umas medidas meio polêmicas, como, por exemplo, ele tentou fechar o Congresso e declarar estado de sítio. Caso vocês não saibam, estado de sítio é quando um presidente ele detém o poder máximo sobre o país. É como se ele fosse a única pessoa ali que manda em tudo. E ele tentou colocar isso em prática. E aí as pessoas não gostaram muito disso. Outra coisa que aconteceu de importante no governo Deodoro da Fonseca foi a crise do encilhamento, que foi basicamente, começaram a imprimir muito dinheiro além do que a gente tinha no nosso país, além do dinheiro que a gente tinha de verdade, começaram a imprimir muito papel moeda. Isso fez com que a inflação aumentasse e a economia do país fosse pro beleléu. Basicamente, a Marinha estava protestando contra o governo também, porque a Marinha não estava recebendo atenção. Quem estava recebendo atenção era apenas o Exército. E a Marinha, irritada com isso e também com os castigos físicos frequentes aplicados ali, a Marinha decidiu protestar e falou: você está querendo fechar o Congresso, colocar estado de sítio, você não valoriza aqui o nosso serviço, né? Tenha em vista que a maioria dos funcionários da Marinha na época eram negros e que a abolição da escravatura tinha acabado de acontecer.
e que geralmente as pessoas elas levavam castigos físicos, como chibatadas, por exemplo. E eles não gostavam disso. Então a Marinha ela colocou seus navios ali no Rio de Janeiro e falou: se você, Deodoro, não renunciar, a gente vai explodir o Rio de Janeiro. E aí, Deodoro da Fonseca, ele negou, ele ficou com medo e aí ele falou: não, isso não vai acontecer. Don't. Aí a Marinha falou: vai acontecer. E aí Deodoro da Fonseca renuncia. E quem entra no lugar dele? Floriano Peixoto, também conhecido como Marechal de Ferro. Por que Marechal de Ferro, Ana? Porque ele era uma pessoa muito grosseira, uma pessoa muito dura. A Marinha começou com essas ideias novamente de querer se revoltar contra o governo e falou que ia explodir uma outra cidade portuária muito importante aqui pro país. E aí Floriano Peixoto falou: ah é? Vocês querem direitos? Beleza, passa os nomes pra cá. Passaram os nomes, as pessoas não tiveram seus direitos garantidos e muitas delas foram presas e violentamente reprimidas por terem feito parte dessa revolta. Teve também a Revolução Federalista, que aconteceu lá no Sul, que eram basicamente os estados cobrando o federalismo, que o federalismo não estava acontecendo na prática ali. E aí os estados do Sul estavam querendo isso, e aí o Floriano falou: beleza, galera. Ele foi lá e arrasou a capital de um dos estados, que hoje se chama Florianópolis. Olha que legal, né, galera? Floriano Peixoto, ele não cedia às pressões. Mas aí acabou o governo de Floriano Peixoto e aí a gente entra na política do café com leite, que é basicamente o que vai acontecer na maior parte do governo da República Velha, né? Por que café com leite? Porque predominava os presidentes ali de São Paulo e de Minas Gerais. Nem sempre era alternado bonitinho, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais. Mas eram os mais influentes ali na época. Uma coisa importante de se dizer também era do coronelismo e do voto de Cabresto. O que é o coronelismo? Vocês sabem que na época era a elite cafeicultora, os grandes produtores de café que tinham dinheiro, que tinham o poder econômico ali. E eles tinham poder econômico e eles compravam títulos militares. Então eles se tornavam coronéis. Eles tinham o poder econômico e agora o poder militar. E o que eles faziam? Eles se elegiam como prefeitos, como governadores, como vereadores. E aí as pessoas que trabalhavam para eles e que faziam parte dessa pequena parte da população que podia votar, tinha que votar falando ali, era o voto aberto. O que é o voto aberto? Todo mundo sabe quem você vai votar, absolutamente todo mundo. E se o seu chefe tá com uma arma na mão ali, falando, é pra você votar em mim, e aí você vai votar, e ele tá ali na frente da urna, na qual você vai falar, e a pessoa vai escrever ali, e se você não votar nele, ele te mata. Quem que você vai votar? Seu chefe, né? Então, basicamente, ali era um controle. O que não acontecia nessa república era a república, né? Era uma coisa muito mascarada ali. Política dos governadores. Basicamente, a política dos governadores era quando os governadores ali, eles faziam um acordo com os presidentes que mantinham as oligarquias no poder. Tipo, eu apoio você, você me apoia, eu te dou dinheiro, você recebe benefício político. Então, os presidentes e os governadores, eles estavam sempre se apoiando, era um apoio mútuo. Como é que foi a economia do período? A economia do período da República Velha, ela era basicamente exportação de café, era muito café exportado ali. E uma coisa interessante que aconteceu relacionada ao café foi o convênio de Taubaté, que foi basicamente o governo dizendo que ia comprar vários estoques de café para impedir que o preço do café caísse. Isso reflete, de certa forma, como o governo ali da República Velha estava sempre defendendo os direitos e os interesses da elite. Ao invés de fazerem com que os preços abaixassem para que fosse mais fácil para o povo comprar, eles compraram para que o preço não caísse. Isso é importante guardar, isso é uma coisa interessante. A industrialização da época ela não era muito boa e ela era concentrada basicamente no Sudeste. Basicamente no Sudeste, né? São Paulo. E era com o dinheiro do café que
que as pessoas elas compravam, elas financiavam fábricas, mas não era grande coisa, não era uma coisa muito grande assim, era basicamente fábrica de café. E se não era de café, era de alguma coisa relacionada a isso. Uma coisa muito interessante que aconteceu durante a República Velha foi a Guerra de Canudos, que ela foi no interior da Bahia, liderada por Antônio Conselheiro. Ele era um líder messiânico, ou seja, religioso. Ele era do Nordeste e o Nordeste estava sendo muito esquecido. Por quê? Porque aqui no Sudeste, eu falo aqui porque eu tô no Sudeste, mas no Sudeste era o que era concentrado a elite cafeicultora que tinha mais dinheiro, especialmente na região do Vale do Paraíba, tinha muito café aqui plantado. Era onde tinha a industrialização, porque eles industrializavam apenas a parte que era importante para eles, eles não iam industrializar chique Bahia, porque pro governo não era uma coisa que daria retorno de dinheiro. E aqui era onde estava a sede do governo na época, né? Era aqui que estava Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital do país. Onde estavam os bancos, as coisas importantes, o conhecimento, as faculdades, era tudo no Sudeste. E aí o Nordeste, que já tinha sido uma região muito valorizada antes, ela foi esquecida ali, ela foi deixada ao léu. E Antônio Conselheiro, ele viu isso e ele decidiu criar uma comunidade na qual várias pessoas pobres, elas iam lá para se refugiar e viver numa sociedade. Vou usar um anacronismo ali, um anacronismo é um termo incorreto para exemplificar uma coisa e ficar mais fácil de funcionar, mas era teoricamente um socialismo, entre muitas aspas. Esse termo tá errado, mas é mais fácil de vocês entenderem. Eles eram uma economia de subsistência e eles produziam o que eles comiam, eles não tinham muitos comércios, e uma coisa que irritava bastante o governo é que a comunidade de Canudos, que é o nome dessa comunidade fundada por Antônio Conselheiro e seus seguidores, não pagava impostos. Não pagando impostos, o governo começou a espalhar a ideia de que Canudos era uma ameaça à república do país. Então, eles foram lá e falaram, vamos matar esses malucos, né? Foram lá para Canudos e eles fracassaram nas primeiras tentativas de acabar com a terra. Ou seja, o governo ficou ainda mais irritado. E só na quarta expedição, porque houveram 3 tentativas falhas, e é só na quarta expedição que eles conseguiram destruir o local. Foram milhares de mortos e a comunidade basicamente desapareceu. Isso mostra como na época o apoio popular ele era fortemente reprimido. As pessoas elas eram obrigadas a pagar impostos e a seguir exatamente o que o governo queria. Canudos foi uma ideia levemente radical para a época e por isso o governo exterminou a população de Canudos. Foi bem triste. Um outro evento que aconteceu ali durante a República Velha foi a revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela costuma ser lembrada só pela vacinação obrigatória, mas o governo, o problema ali, ele era um pouquinho mais complicado. Por quê? O que aconteceu ali? Na época, a cidade do Rio de Janeiro, ela estava num processo de embelezamento. Tava ali na Belle Époque, né? As pessoas, elas estavam muito encantadas com a beleza da França, da Inglaterra, e elas falaram assim. Aí o presidente do país da época, ele falou assim, ai, ai, e se eu pegasse o Rio de Janeiro e embelezasse ele? Só que tinha muita gente pobre no centro do Rio de Janeiro. Aí o que ele fez? Vamos mandar esse povo pra longe, porque eu quero minha cidade bonita para os estrangeiros virem visitar e pensarem, caramba, que país legal. E aí as pessoas periféricas, as pessoas pobres que não tinham muito dinheiro, elas foram expulsas ali do centro. Então elas foram se assentando ali nas favelas, que hoje a gente chama de favela, mas foram se assentando em terrenos mais baratos ali, que eram dos morros, que são mais baratos porque tem mais risco de deslizamento, né? Então elas foram expulsas ali e as casas elas foram construídas de forma irregular. Elas sendo construídas de forma irregular fez com que não houvesse saneamento básico bom, não houvesse condição de colocar postinho de saúde, não que houvesse SUS ali na época, né? Mas ainda assim, o acesso à saúde e ao sistema ali de saneamento básico, de filtração de água era muito difícil. E como na época também a saúde era muito estigmatizada,
As pessoas elas não sabiam que vacinas eram coisas boas. Na cabeça dela, a vacina era horrível. Na época, eles usavam aquelas roupas todas longas. Então, era um ultraje você ir lá e mostrar essa parte do seu braço. Meu Deus, que pecador, que herege. Não pode. Na época, eles não gostavam disso. Na época, eles não sabiam que era uma vacina. Eles não sabiam que faziam bem ou não. E aí, começou a ter crise de peste negra lá, né? Na revolta. Lá no Rio de Janeiro. As comunidades periféricas. E aí, o governo falou assim, tá morrendo todo mundo? Vacina à força. E aí os médicos saíram vacinando as pessoas à força. Foi bem engraçado.